discutir sobre infecção em implantes de silicone. E para tornar mais dinâmico, mais interessante, o primeiro caso eu vou discutir com os residentes do primeiro ano, o segundo caso com os residentes do segundo ano e o terceiro caso com os residentes do terceiro ano. Evidentemente, tem um grau de dificuldade e complexidade um pouco diferente. Busquei fazer uma revisão na literatura, confesso que não encontrei nada muito diferente do que a gente pensa e o que a gente faz nesses últimos anos. E vou tomar a liberdade também de opinar como que eu tenho resolvido meus problemas relacionados à infecção de silicone. Infecção principalmente em reconstrução de mama. E confesso a vocês que talvez seja um dos maiores desafios da reconstrução de mama e uma das principais razões de falência. Eu havia também comentado com você que se tivesse um caso clínico para a gente começar discutindo e que certamente vai ilustrar e todos nós aprenderemos juntos. Então é um prazer, mais uma vez, conversar com vocês. Tudo bem, Sabrina? Sabrina está de máscara no centro cirúrgico, acho. Ela está... Agora, você sabe, a gente vai... Eu estou de plantão, por isso. A gente vai se acostumando com as pessoas usando máscara, mesmo fora do ambiente cirúrgico, que eu nem reparei. Ok. Doutor Marcelo, o senhor prefere que o Celto inicie apresentando o caso clínico que a gente separou? Eu acho que seria interessante, né? Pode ser. O Celto. Os residentes, eu acho que poderiam abrir a janelinha aqui em cima, não? Sim, sim. Vamos para que eu os conheça. Vamos lá. Se eles não abrirem, eu abro aqui espontaneamente. Acho que vai se apresentando cada um, hein? Isso. A Rebeca desapareceu, se escondeu. A Rebeca estava indo para o plantão hoje. Eu estou dirigindo. Muito bom. Vamos lá, deixa eu ligar aqui para abrir a câmera dos residentes. Doutora Marley. Celto, se quiser já ir compartilhando a tua tela. Tá, vê aí, eu vou compartilhar. Doutor Marcelo, apareceu já aqui na tela a residente aqui do primeiro ano, que é a Marley. Só me confirma que deu certo aí. Aparecendo, perfeito. Apareceu? Uhum. Deixa eu terminar de... Eu vou acrescentar agora aqui. Pedir para o Julian. Santiago. O que mais está faltando aqui? Eu esqueci. Guilherme. O Pablo ainda não entrou, né, Celto, pelo que eu estou vendo aqui. Não vi ele. Acabou de entrar. Se quiser já maximizar a tela, já, Celto? Tá. Doutor Marcelo, deixa eu ver quem é que está aqui agora. A Marley, por enquanto, a Marley que abriu a tela. À medida que for aparecendo, eu vou apresentando o senhor. Tá. Pode começar, Celto. À vontade. Posso começar? Sim, por favor. Tá bem, então eu vou começar apresentando esse primeiro caso clínico, né? Que é mais para estimular a discussão aí para a gente poder compartilhar essa aula do Dr. Marcelo Sampaio. Então o assunto é sobre mama vermelha. O caso clínico inicia com uma paciente feminina de 38 anos, empresária, casada, que chegou com o diagnóstico de câncer de mama à esquerda em dezembro de 2019. De história médica pregressa, é uma gesta 1 com um parto normal, negava qualquer comorbidade atual, tinha no histórico dela pregresso uma história de um linfoma torácico há 20 anos, que foi tratado com químio e radioterapia, e uma tiroidectomia há 10 anos. A única medicação que ela fazia uso era o Pura T4 120 microgramas. Era uma paciente eutrófica, altura de 1,70, 56 quilos, um IMC de 19,3, possuía mamas grandes, pendulares, densas, com uma ptose grau 1, e o nódulo dela da mama esquerda não era palpável.
Aqui tem as fotos do exame clínico dela. Então, a foto de frente, uma mama densa, uma distância capa e fúrcula de 19 à esquerda e 19,5 à direita, a base da mama de 14,5 da direita e 14 centímetros à esquerda, né? Uma leve assimetria aí de uma mama para outra. Aqui ainda as fotos de 3/4 e de perfil, demonstrando uma ptose leve, uma ptose grau 1. De exames complementares, ela tinha uma ressonância magnética que demonstrava esse nódulo a 1 hora, medindo 1,1 centímetro por 0,8 por 0,8. O AP desse nódulo era um carcinoma invasor. Na imunistoquímica, era receptores de estrogênio e progesterona positivos e o KI67 de 35%. Né? Então, denotando aí um tumor um pouco mais agressivo, provavelmente num crescimento rápido. A conduta por parte da mastologia foi a indicação de adenomastectomia bilateral. E por parte da cirurgia plástica, o plano da reconstrução imediata foi colocado próteses Mentor CPG 323 de 440 cc's, né, 440 ml bilateral, o mesmo volume de prótese para os dois lados. Ainda foi utilizado o Permacol, né, que é aquela matriz dérmica de origem porcina, 2 lâminas de 15 por 8 por 1,5 centímetro. Aqui a gente tem imagens na troca de curativos do 4º dia de pós-operatório. Ainda estava com os drenos a paciente. Uma evolução normal aí para o tempo de pós-operatório de 4 dias. Tá? Uma leve sofrimento da parte inferior do CAP à esquerda, tá? Mas nada demais. No 7º dia de pós-operatório, ela passou a apresentar uma vermelhidão na mama direita, com calor local. A conduta nesse momento foi o início do clavulin, né, de 500 miligramas, e solicitação de exames laboratoriais. Isso no 7º dia. Oi. Só uma pausa um pouquinho. Doutor Marcelo, você quer fazer algum comentário, alguma coisa por enquanto? Ou seguimos a... Eu poderia fazer um comentário de algo que eu percebo no acesso da adenectomia e que eu tenho visto com alguma frequência, até na reunião que nós tivemos essa semana. Eu conversei com o Dr. Alfredo. Volta um slide mais, Celto. Isso. Que nós precisamos encontrar uma alternativa para evitar esse 1/4 de areola lateral. Eu tenho visto com uma frequência enorme isso aqui, ó. Aqui tem um sofrimento, normalmente faz uma casquinha, exatamente no quarto circunferencial. Até andei discutindo com outros colegas que seria mais interessante prosseguir essa incisão transareolar aqui, ó, do que circunferencial. Essa região eu vejo isquêmico com muita frequência, eu tenho visto isquêmico com muita frequência. E se o acesso precisa ser ampliado, talvez fazer um T invertido aqui, ó, é mais interessante que esse 1/4 de areola lateral. Avança mais um slide. Aqui você percebe que já está um pouco mais congesto, e eu não sei se não formou uma casquinha aí, e que muitas vezes é a razão de porta de entrada de uma infecção. Pode passar mais slide, Celton. Aí aqui era o aspecto que estava 2 dias após, né, o início do clavulin, uma discreta melhora da vermelhidão, e aí a gente estava demarcado a área ainda que estava vermelho, com sinais flogísticos. Quer fazer mais alguma consideração? Eu quero fazer mais uma consideração para vocês observarem. Eu usava a matriz da Stratis, que é a Allergan, né? Eu não tenho conflito de interesse nenhum, nunca recebi nada de nenhum laboratório. A Allergan teve um problema de importação e parou de distribuir a matriz por algum tempo.
E nesse intervalo eu usei a Permacol. E com uma frequência enorme eu vi hiperemia cutânea, relacionado à matriz dérmica. Achei que isso é relatado, né, por vários autores, que essa hiperemia cutânea é relacionada à matriz dérmica. Mas aí eu voltei a usar o Stratis assim que normalizou. E você tem muito menos hiperemia com Stratis do que com Permacol. Então, eu não sei se é o conservante, né? E se você observar, quase sempre é simétrico, bilateral, faz uma reação inflamatória que te confunde muito com infecção. A dúvida aqui é, isso é uma infecção ou é uma reação à matriz dérmica celular? E como você faz o diagnóstico diferencial? É bem complicado isso. A gente sempre fica em cima entre a cruz e a espada nesses momentos, né, Marcelo? Fica entre a cruz e a espada, e eu tive uma paciente emblemática, teve esse tipo de reação bilateral simétrica, parecia o desenho do Permacol, exatamente na posição que nós colocamos, e ela foi internada, recebeu antibióticos, enfim, comissão de infecção em cima, antibiótico venoso, e ela tem uma característica curiosa. Primeiro, é bilateral. Segundo, é simétrico. Terceiro, PCR no leucograma sobe tanto. E quarto, não melhora tanto com antibiótico. Você dá antibiótico, a vermelhidão não... Né? E ela vai desaparecendo entre o segundo e o terceiro mês. Vai melhorando, melhorando, melhorando. Mas, como é um problema frequente a infecção, a gente não pode negligenciar. E é comum essa reação ser unilateral no paciente, doutor Marcelo? Não, normalmente é bilateral, mas eu não sei se é a foto, eu vejo um pouco de vermelhidão aqui também. Eu não sei se você enxerga o cursor, mas na mama esquerda, na região mais medial, não sei se coincide com o local que vocês posicionaram a matriz, mas do lado esquerdo eu também vejo um pouco de hiperemia. Não sei se na foto, não sei se isso é real, o exame clínico. Eu acho. Desculpa, doutor Marcelo. Na foto me parece um pouco vermelho, mais à direita do que à esquerda, mas um pouco à esquerda também. Essa paciente, doutor Marcelo, eu acabei cometendo um erro por um certo um pouco afoito. Acho que no sexto dia do pós-operatório, eu retirei o dreno da direita e mantive apenas o da esquerda. E aí, depois que eu retirei esse dreno da direita, ela começou a desenvolver essa hiperemia. E se o senhor notar, ela até tem uma simetria e um aumento de volume nessa mama também. Pode passar o slide. Essa observação é importante porque é conhecido também que normalmente o uso da matriz provoca uma secreção, exudato maior, e a permanência do dreno deve ser um pouco maior. Você observa uma curva decrescente de fluxo, chega por volta do 7º, 8º dia, volta a aumentar. Um líquido seroso que aconselha-se que ao utilizar a prótese mantenha o dreno um pouco mais de tempo. Uma coisa que eu acabei mudando na conduta é isso aí, de manter o dreno quando eu uso matriz dérmica por mais tempo, né? Não dá para fazer aquela avaliação casual apenas do fluxo de drenagem diário, né? Exames laboratoriais vocês chegaram a fazer? Então, depois disso, ela foi solicitado exames laboratoriais e um ultrassom. E aí, no ultrassom, foi identificado um seroma que foi puncionado, aproximadamente 150 ml de um líquido claro. Os exames laboratoriais dela todos normais e as culturas também vieram negativas. Você lembra qual que era o PCR? Proteína C reativa? Deixa eu lembrar, porque essa paciente, na verdade, ela não era do HU. Mas como era um caso interessante, como é uma paciente que tinha tido radioterapia prévia no tórax... Aqui só para a gente um aconselhamento para os residentes. Quando tiver dúvida se é infecção, se é o retalho fino, se é reação à matriz, façam PCR. Raramente você tem infecção com PCR normal, mesmo no pós-operatório recente, que pode estar um pouco aumentado. E o PCR não é um exame
estático, é um exame dinâmico. Você faz hoje, repete daqui a 3 dias. Se o PCR estiver caindo um pouquinho, você provavelmente não é infecção, principalmente se você não tratou. Se o PCR vai aumentando, aí você fica um pouco mais preocupado. Porque o PCR deve estar aumentado só pela manipulação cirúrgica. Vamos lá, Celton. E aqui a gente tem um vídeo no 4º mês de pós-operatório. Apenas com... Eu segui o fluxo, o curso de antibiótico que nós tínhamos iniciado antes e fizemos a punção e com compressão local. E apenas com isso a gente conseguiu resolver essa hiperemia. Pelo que eu atribuí a hiperemia ao seroma, no caso, né? Não a um quadro infeccioso. Não descarte essa vermelhidão em polo inferior relacionado com ADM. Sim. E principalmente se você usou Permacol. Normalmente em reconstrução de mama a gente usa antibiótico profilático estendido, vamos chamar assim. E no 6º dia ela devia estar na vigência de antibiótico ainda. Então talvez tenha sido a associação da reação mais o seroma, né? E ficou ótimo a reconstrução e resolveu a infecção. Eu sempre digo que você não pode perder o momento de introduzir antibiótico. Então, a preocupação é absolutamente justificável, né? E usar antibiótico precocemente, você não pode perder o momento de salvar a reconstrução. E ficar bastante de olho no paciente. E essas pequenas hiperemias é como começa o quadro infeccioso relacionado ao silicone. Perfeito. Doutor Marcelo, o senhor quer passar os seus casos? Como é que o senhor quer fazer agora? Vamos passar, Ricardo. Eu só preciso de uma ajuda. Eu vou no share, né? Isso, Screen. a tela, isso. Ok. Eu entro no meu PowerPoint, certo? Exatamente. E clica para apresentar os slides. E clico para apresentar os slides. Esse primeiro caso que o senhor vai querer, o senhor vai apresentar o caso já, é isso? Já. E eu acho que agora a gente pode colocar na linha de frente Os residentes. Os residentes do primeiro ano para que eu possa discutir com eles, Tá. E perceber se alguém está cochilando, né? Pablo está online. Pode abre o microfone, Pablo. E a Marley, onde é que está? Marley está aqui. Pablo e Marley, sejam bem-vindos. Não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhuma avaliação, mas para que a gente possa fazer uma reunião mais dinâmica, mais interessante, que talvez a gente consiga ilustrar com casos que vocês não se esquecerão. Né? Obrigado, professor. Sejam bem-vindos. Já estou vendo os dois. É um caso de uma paciente com 64 anos, sem comorbidades, CA ductal na mama direita, que foi submetida a uma adenectomia terapêutica à direita, com ressecção de pele supratumoral, e adenectomia ou adenomastectomia redutora de risco à esquerda, biópsia de linfonodo sentinela positivo, que evoluiu para uma linfadenectomia axilar. A paciente mais velhinha não digo, mas uma senhora, né? Observe pelo biotipo, mamas médias, sem cirurgias prévias, mitose grau 2 para 3. Aqui a lesão, a marcação da ilha de pele. E ressecção dessa pele, tirada de todo o tecido mamário, biópsia do linfonodo sentinela e redutora de risco na mama esquerda. Para que a gente possa tornar mais dinâmico a discussão, qual tem sido a opção de vocês nesse tipo de reconstrução? Olha, dá para fazer com implante de silicone ou com expansor, se for fazer imediata. Dá para fazer com todas essas possibilidades, concorda? Acho que sim também, professor. Dá para ser tardia. Pode ser feito
trânsito, ser feito um implante direto, pode ser feito um expansor, pode ser feito um implante expansor, ou por alguma razão, por ser uma senhorinha, você pode falar, olha, faça a reconstrução tardia. Durante muito tempo eu usei implante expansor e hoje a minha primeira opção para esse tipo de reconstrução são implantes de silicone anatômicos. Tenho usado o implante da Mentor, modelo CPG 323, volume médio de 440, muito parecido com o caso anterior. Esses casos são casos mais antigos, na oportunidade ainda não usava a matriz dérmica. Bom, para que a gente faça um ponto na literatura, observem que infecção em reconstrução de mama, por esse artigo do Lancet, não é um artigo novo, mas essas estatísticas são mais ou menos constantes, né? Relata que a infecção pode ser de 6% a 20% dos casos. Imagina, você pode ter infecção em reconstrução de mama com índices altíssimos, enquanto que na estética não ultrapassa 2,5%. E essa paciente evoluiu dessa forma. Esse é um pós-operatório com 27 dias, né? E observe que as mamas estão relativamente simétricas, mas existe uma discreta vermelhidão na mama esquerda. Os senhores conseguem observar? Uhum. Dá para ver? Dá. Essa paciente tinha um calor local discreto, bem discreto, tinha um edema. Observem o edema como é curioso em quem tem estrias, né? As estrias ficam saltadas, não sei se os senhores já observaram isso, né? A estria parece que fica demasiada. E essa paciente não tinha febre. Não tinha febre. Não teve nenhuma porta de entrada, nenhuma isquemia, nenhuma infecção. E aí, diante de um quadro como esse, bastante incipiente, bastante inicial, o que a gente costuma fazer? Né? Será que a gente deve aguardar e esperar um pouco mais para ver se esse quadro se define? Está vermelho porque talvez o retalho esteja fino. Será que a gente já entra com antibiótico empírico, uma cefalosporina de primeira geração, um clavulin, enfim? Será que a gente parte para exames laboratoriais e radiológicos? Ou a gente já vai retirar a prótese porque uma senhorinha já pode estar infectada? Então a gente liga para o Ricardo, né? O Pablo liga para o Ricardo e pergunta, e aí, Ricardo, o que a gente faz? E você, Marley? Eu ia pedir também uma ajuda. Você ia pedir também uma ajuda, né? Uhum. Não sei se talvez tem algumas sinais clínicas que ajudem a avaliar melhor essa congestão e aquele vermelhidão do mamilo. Desculpa, Pablo, eu não entendi a pergunta. Se talvez tem algumas sinais clínicas ou dentro do exame físico para melhorar aquela avaliação do vermelhidão e da possível infecção. Não, não tem nada além disso. Né? É aquele paciente que você retorna para trocar o curativo, para ver como estão as cicatrizes, e você percebe pouco diferente os lados. Né? Por que é o objetivo trazer esse caso para vocês? O objetivo é mostrar que, muitas vezes, na infecção no silicone, o quadro é muito sutil. A vermelhidão é muito leve, é muito discreta. Mas os senhores entendem que não tem por que as mamas evoluírem diferentes se foi feita a mesma cirurgia, a não ser que tenham sido usado a matriz dérmica. Quando eu me deparo com uma situação como essa, eu passo para pedir exames laboratoriais e radiológicos. Eu basicamente peço um hemograma com PCR e peço um ultrassom para ver se tem coleção. O objetivo do ultrassom
perceber coleção para fazer diagnóstico etiológico. E só depois desse ultrassom é que a gente entra com antibiótico. Porque se você entrar com antibiótico antes, dificilmente você vai ter uma cultura positiva. Ok. Essa tem sido a minha conduta diante do quadro. Diante de uma suspeita de infecção, hemograma e PCR, 2 exames simples e baratos. Ultrassom, para tentar coletar material e mandar para a cultura. Eu acho que quando a gente age dessa forma, a gente deixa de negligenciar um momento ideal de dar antibiótico para essa paciente. Porque, como o Pablo falou, mas é muito discreto, talvez não seja infecção, mas normalmente é assim que se apresenta. Às vezes a gente pensa assim, pô, mas o paciente não tem febre, mas a paciente está bem. Se você deixa para reavaliá-lo uma semana depois, você pode perder o controle e você pode perder totalmente a chance de salvar a prótese. Professor, uma dúvida. Eu acho que é a mesma dúvida que o professor Felipe colocou aí, se com respeito à PCR, ele tem algum corte, um valor base assim, para a gente basear? O PCR te dá o seguinte parâmetro. Eu sempre considero o PCR como um critério evolutivo. Então, o primeiro PCR, os laboratórios diferenciam um pouco em relação ao valor de referência. Aqui no CIRI até 5, alguns laboratórios até 1. Né? Num pós-operatório imediato, você espera que o PCR esteja aumentado. Né? Mas se a paciente vem evoluindo bem, em 3 dias, esse PCR tende a cair, porque está evoluindo o pós-operatório. Se essa paciente estiver infectada, ele vai aumentar se ela não está recebendo antibiótico. Né? Então, esse é um critério importante de avaliação. O PCR consegue aumentar de um dia para o outro, assim, absurdamente, se você tem um quadro infeccioso em mão. Faixa aguda mesmo. E se você introduz antibiótico, o PCR te ajuda a determinar se aquele antibiótico está sendo eficiente ou não. Porque quando você dá antibiótico, muitas vezes você fica na dúvida. Será que está menos vermelho? Será que está menos quente? Será que está menos inchado e menos edemaciado? Se você percebe uma curva decrescente de PCR, você tem certeza de que tem alguma coisa que está funcionando. Então, você tem mais um critério objetivo. E ultrassom para fazer o diagnóstico etiológico, você não ficar queimando antibiótico de terceira geração, sendo que você muitas vezes pode dar um antibiótico mais simples. Aqui 2 referências, uma referência de um paper publicado no Plastic em 2010, mostrando que Staphylococcus aureus é a principal causa, eram 116 infecções, 85 ele não conseguiu fazer diagnóstico etiológico, conseguiu cultura positiva em 31 pacientes. E aqui mais um detalhe, viu, Pablo? Isso é importante. Mesmo que a cultura esteja negativa, se você tem um PCR aumentando, trate. Você percebe que 116 casos de infecção clínica nesse paper, 85 pacientes tinham sintomas clínicos, mas não tiveram culturas positivas. As culturas foram negativas. É difícil você conseguir uma cultura, mesmo em centros de referência. Eu comecei um protocolo em 2011, mas também não segui adiante. Né? E Staphylococcus aureus também era nosso principal germe, causador de infecção. E aqui mais um conselho. É preciso conhecer qual que é a flora de bactérias do hospital em que você trabalha. Porque isso vai te orientar empiricamente a dar o antibiótico até que você tenha um resultado de cultura. A cultura começa a positivar em 48 horas, mas às vezes leva 7 dias para te dar o resultado. Então, esse é o detalhe. E o que dá de antibiótico? Né? E o que antibiótico de forma empírica você dá? Então, muitas vezes eu me oriento por esse artigo. Né?
Esse é uma tabela que tem lá no meio do artigo, não é nem o foco, não é nem o objetivo da discussão, mas das 19 culturas positivas, independente do germe, eu fui cruzando os antibióticos. Se você der clindamicina ou levofloxacin, você só deixaria descoberto 4 pacientes. Você cobriria quase 75% dos pacientes. Sendo que desses 4 pacientes, desculpa, aqui tem um levofloxacin também, tá vendo? Eu não tinha nem visto. Então você deixa descoberto 3 pacientes. E desses 3 pacientes, provavelmente eles tinham estáfilo oxaresistente. Você vê que eles são sensíveis à vancomicina. Esse aqui, por acaso, é Bactrim, que volta a ser um antibiótico interessante para usar em quadros infecciosos. Aqui a paciente evoluiu bem, a gente deu antibiótico, como eu falei para os senhores, eu gosto de usar clinda com cipro ou levo, e nós salvamos a reconstrução, não consegui uma cultura positiva, mas se você perde o time, se você perde o momento de dar um antibiótico, é isso que acontece, Pablo. Isso aqui, o paciente passou, vermelhidão discreta, vamos deixar quieto. Semana seguinte já estava assim. E aqui é irreversível. Aqui você não consegue salvar. Então, atenção ao sintoma inicial, introdução de terapia precoce, diagnóstico etiológico, e você ter um dado objetivo para pautar sua conduta é o que eu acho interessante na conduta desses quadros, desses casos. Bom, o que a gente pode esclarecer mais? Esse é um caso bem do cotidiano, é um caso que se repete. Certamente vocês já viram coisas parecidas durante a residência. Não é infrequente acontecer esse tipo de evolução. Ok, Ricardo? Perfeito. Algum comentário? Não, doutor Marcelo, só para não perdermos o time, tem uma pergunta do Felipe, que é o colega lá do HU. Ele pergunta se o senhor coleta esse material com uma cânula fina ou pede para o radiologista puncionar com agulha. Normalmente, quando o seroma é grande, eu peço para o radiologista puncionar com agulha. Quando ele tem dificuldade, ele entra em contato conosco e aí, orientado pelo ultrassom, a gente faz a punção. Mas eu diria que mais de 90% das vezes o próprio radiologista conduz a coleta do material. Perfeito. E o senhor costuma, nesses casos de infecção, associar, junto à antibiótico terapia, a câmara hiperbárica? Não. Não. Perfeito. Eu desconheço a eficiência da câmara hiperbárica no tratamento de infecção em silicone. Vou até dar uma pesquisada se existe algum paper que fale a favor. Principalmente quando não tem nenhuma isquemia e nenhuma preocupação com perfusão de retalho. Perfeito. Marley, Pablo, alguma pergunta? Algum outro residente, alguma dúvida sobre o caso? Posso fazer uma pergunta? Claro, Claro. Doutor Marcelo, o senhor utiliza algum antibiótico empírico, assim, no pós-operatório imediato? E se o senhor utiliza alguma solução de antibiótico na prótese e na loja? Eu uso cefalosporina, que é Fazol, na profilaxia, na indução anestésica, e lavo a loja da prótese com Kefazol e garamicina. Ok? Só que eu eu mantenho o antibiótico por 7 dias. E às vezes mantenho até a remoção do dreno. Aí eu substituo por cefadroxil, Cefamox, 500 de 12 em 12. Entendi. Perfeito. O Santiago ok, pessoal?
Aposto. Agora, a Marley e o Pablo assistem, marcam as perguntas, e aí a gente sobe para o Santiago e o Celto, é isso? Não, o Santiago e o Guilherme agora. O Guilherme ainda não entrou na tela, não. Ainda não estou conhecendo o Guilherme. Vamos pedir para ele iniciar o vídeo aqui. E ligar o microfone. O Julian já está online, que é o outro residente do segundo ano. O Santiago é do terceiro, junto com o Celto. Então é o Julian que tem que discutir esse caso. Depois o Celto e o Santiago vão discutir o último caso. Exatamente. Então o Julian já está ali, estou só esperando o Guilherme. Mas se o senhor quiser prosseguir. Vamos começar. Bom, uma paciente jovem, 37 anos, carcinoma na mama esquerda. Fez quimioterapia neoadjuvante, quimioterapia primária. Eu não vou entrar em discussão de indicações oncológicas, porque o que a gente quer discutir é a infecção, senão a reunião não acaba. A proposta da mastectomia esquerda mais esvaziamento axilar e adenomasté profilática à direita. E, mais uma vez, reconstrução com implantes. Essa é a nossa paciente. É uma paciente jovem, tem um filho, uma mama, uma pitose leve, mamas médias para pequenas, e um carcinoma na mama esquerda. Bom, essa paciente eu fui convidado para discutir o caso com o mastologista no consultório dele. É importante salientar que você tem um prazo ideal entre o término da quimioterapia e a execução da cirurgia. 2 a 3 semanas. Quando eu fui examinar essa paciente, ela tinha uma pequena pústula nas costas, tipo impetigo, uma infecção por Streptococcus. Aí eu conversei com o mastologista e falei assim, olha, não é interessante operar essa paciente, vamos dar antibiótico e aguardar. Conversamos com o oncologista clínico, que concordou. Foi dado para ela antibiótico, um beta-lactâmico, e nós aguardamos a melhora dessa pequena pústula nas costas. Só para vocês entenderem, o mastologista dela era o Dr. Alfredo Barros. E o oncologista clínico, o Dr. Drauzio Varela. E a paciente pronta para operar, com um grau enorme de ansiedade, e vai o cirurgião plástico lá e fala assim, olha, não dá para reconstruir com essa pústula nas costas. Bom, aí a paciente interna para operar. Depois de 7, 8 dias de antibiótico, já por volta do 25 dia, do 25º dia pós-quimioterapia. Quando eu fui examiná-la, eu precisava fazer alguma demarcação. Ela falou assim, doutor, olha o que apareceu na minha perna. Está vendo a característica da pústula? Está claro para vocês? Era igual a que tinha nas costas. Ela é internada, e aí eu falo assim, pô, complicado, né? Diante de uma paciente que está infectada, né? Ela tem uma pústula na perna. Aí eu falei, olha, não vou reconstruir, né? Não vou reconstruir porque me preocupa essa pústula. Olha que é na perna direita, próximo ao joelho. Bom, ligo para os professores médicos, os colegas, e falo, olha, está acontecendo isso, isso e isso, precisamos chamar a infectologia. A infectologia, que é a Comissão de Infecção Hospitalar. Discutindo com a infectologia, se o quadro oncológico for imprescindível nesse momento, se não der para esperar, porque vai comprometer a evolução oncológica dela, ela deve fazer reconstrução tardia. Aí, diante dessa conversa, vem essa pergunta, né? Que até me antecipei, meio que respondendo já, mas
é um caso bastante ilustrativo. Então, diante de uma situação como essa, o que fazer? Manter a cirurgia oncológica e suspender a reconstrução, manter a cirurgia e evitar implantes, manter a cirurgia e ampliar espectro de antibiótico, suspender a cirurgia e tratar a infecção, ou dividir a angústia com a paciente e assumir o risco juntos? Celto? Não, não é Celto, é o Santiago, né? Está Não, faltando o Guilherme, não? o Guilherme mandou mensagem dizendo que está com problema no vídeo e não está conseguindo ligar. Mas ele está com o microfone ligado, sim. Ok, É o Guilherme e o Julian agora, doutor. é o Guilherme e o Julian, né? Cadê o Julian? Oi, professor. Ô, Julian, tudo bem? Tudo bem, professor? Então, o que faria eu? Eu acho que, por o risco oncológico que tem a paciente, ela tem que ser levada à cirurgia, mas suspenderia a reconstrução. Acho que a paciente pode ser que tenha caso de uma estafilococcemia y pues eso en una reconstrucción, que es una cirugía que va a tardar más y todo eso, puede pues infeccionar y estragar nuestra reconstrucción. Então, acho que deveria ser feito a cirurgia oncológica e fazer uma reconstrução tardia. Essa é uma proposta bastante interessante. Sempre vale a pena frisar o contexto emocional, que é uma paciente de 30 e poucos anos, né, que provavelmente fará radioterapia, né, e ficar sem a reconstrução bilateral, né? É sempre um peso. Se formos analisar friamente, eu concordo plenamente com você, mas contextualizando a situação, eu envolvi os oncologistas na discussão. Qual é o prejuízo oncológico que ela tem? Que ela teria? Além do que, a aceitação dela por reconstruir, por mastectomizar bilateral e não reconstruir, era muito intenso, muito pesado. Celto, qual a sua opinião? A minha opinião, eu acho que é importante ouvir a questão oncológica dela, né? Porque você pode tratar essa infecção e daqui a pouco surgir em outro lugar, não tratar efetivamente e se prolongar por um mês, digamos, até que essa paciente seja reconstruída, seja operada, né? Eu acho que deve ser dividido com a oncologia, mas tem que ser exposto também para a paciente, né? Para ela estar a par da situação e compartilhar a decisão. Nós fizemos uma junta médica, evidentemente a paciente também participou da discussão. Foi entendido que, em razão da resposta que ela teve ao tratamento quimioterápico, postergar a cirurgia uma semana não traria nenhum malefício oncológico. Uma contribuição da minha experiência numa situação como essa é envolver o infectologista. O cirurgião plástico conduz a infecção até um certo momento. Eu acho que, a partir de um certo ponto, convocar o infectologista para que se tenha uma equipe, eu acho que é fundamental. Então, foi convocado o infectologista, né, que tratou ela por 10 dias. Na oportunidade, o infectologista fez uma cultura de secreção de fossa nasal. Qual o objetivo desse exame? Fazer o diagnóstico da colonização dessa paciente ao Staphylo aureus. E essa paciente estava colonizada para o Staphylo aureus. Eu acho que essa é uma conduta interessante, que a gente pode discutir depois. Foi feito o tratamento clínico com antibiótico por 10 dias. Ele tinha
o germe isolado e tinha o antibiograma, foi feito direcionado, ela foi tratada, e aí nós realizamos a cirurgia. Foi uma cirurgia tranquila. Como já era sabido que ela faria radioterapia adjuvante, eu usei matriz dérmica na mama esquerda. O procedimento foi tranquilo. Ela usou 7 dias de antibiótico sem nenhuma intercorrência. Bem tranquilo. Por volta do 23º pós-operatório, essa paciente já estava bem assustada, né? Ela me liga dizendo que a mama estava um pouquinho vermelha, tinha aumentado de tamanho e tinha aparecido uma pequena pústula na barriga. E quando ela passou comigo, o quadro era assim. A foto é uma coisa bem discreta, uma leve vermelhidão aqui, uma leve vermelhidão aqui, e o tecido um pouco mais infiltrado. Mas o que chamava a atenção era o seroma. Coletou nessa mama, né? E coincidiu a coleção com o surgimento de outra lesão cutânea, né? Ou seja, a preocupação em examinar o paciente antes de colocá-la na sala de cirurgia, seja para fazer um silicone estético ou um silicone reparador, é fundamental. Não é conversa fiada. Não é porque tem uma lesão no joelho que está longe do sítio operatório que você pode operar. Assim que apareceu essa lesão, a paciente aumentou o volume mamário e fez uma hiperemia. O que fazer? De novo, né? Aí entra aquelas perguntas, porque essas perguntas que eu faço são as que eu me fiz, né? E aí aguarda um pouco, o quadro está indefinido, está todo mundo muito assustado. Entra com antibiótico empírico, exames laboratoriais e radiológicos, retira a prótese, e aí de novo eu preciso consultar o Ricardo, né? O Ricardo sempre é nosso guia. Cadê o Juan? Juan? Julián, professor. Tá, então, o seroma que ela apresenta pode ser causa da matriz dérmica, né? Uhum. A suspeita de infecção, acho que a paciente foi maltratada ou subtratada. Acho que deveria continuar tratamento antibiótico, fazer banhos com clorexidine e uma desinfecção de roupa e coisas da casa dela, né? E claramente pedir exames laboratoriais, hemograma, PCR e radiológicos também. O que eu acho um pouquinho diferente, que não é o padrão da evolução, é o delta tempo da cirurgia e o aparecimento do seroma. Porque ela vinha bem, eu tinha visto essa paciente 2 ou 3 dias antes e tinha 0 seroma. E eu tenho a impressão que o seroma relacionado à matriz dérmica, ele acontece mais próximo da remoção do dreno. A gente já está indo da 3ª para a 4ª semana. Então, este delta tempo me assustou ainda mais relacionado à infecção. O que eu fiz? Professor Sampaio. Pois não? É o Guilherme, o outro residente. Agora eu consegui conectar o vídeo. Bom, já que o Julián respondeu a primeira pergunta, acho que eu também tenho que dar opinião nessa pergunta para ser mais participativo. Dessa vez, até o professor agora comentou, né, que o tempo foi diferente da primeira infecção. E como o professor acabou comentando que a rotina do serviço para quando tem prótese ou quando tem reconstrução é o uso de antibiótico profilaxia estendida, né, que o professor faz 7 a 10 dias, a gente tem que pensar que, além daqueles germes típicos, né, de infecção que foi colocado naquele quadro que o professor tinha colocado já, talvez seja até uma infecção por germe atípico. E lembrando que essa paciente fez quimioterapia, ela teve um comprometimento da imunidade. Provavelmente isso até
seja representado clinicamente pelo impetigo, né, que ela apresentou. A não ser que ela tenha um impetigo de repetição, que não é comum. Mas então, o fato dela ter feito a químio, ter alterado a imunidade dela e o tempo de vermelhidão da mama me faz pensar em algum germe atípico, que talvez não fosse coberto, inclusive, pela essa antibiótico profilaxia que o professor faz de rotina. Então, acho que exame laboratorial e radiológico, e possivelmente, se tiver um seroma, uma coleta para cultura de micobactéria, eu acho que seria adequado. Pode continuar, professor. Interessante o seu comentário. O único adendo é que, curiosamente, surgiu no abdômen uma lesão idêntica do joelho, né? Só essa conexão aí, o que nos faz pensar que realmente ela tenha sido subtratada, mesmo tendo sido tratado por um grande especialista em infectologia. E aí vocês vejam que curioso, Guilherme. Ultrassom. Então, tudo que nós falamos, eu não me cansarei em repetir. Laboratório, ultrassom, diagnóstico etiológico, para não queimar antibiótico. Tá? É fundamental. No ultrassom, moderada quantidade de líquido periprótese, que se tende nos quadrantes laterais e superior. Coletamos esse material. Olha quem cresceu nesse material. Staphylococcus aureus. Ou seja, o paciente tinha um impetigo, né? O paciente tinha estáfilo na fossa nasal. E assim, essa paciente, não sei se vocês observaram, ela não foi negligenciada em nenhum momento. Ela sempre foi tratada com diagnóstico etiológico, antibiograma, terapia-alvo, e tudo no timing correto. E ela teve esse Staphylococcus aureus na mão. Bem, o que fazer? Retirar o implante? Essa pergunta é para o Julian. O Julian tem comentários muito pertinentes. De onde você é, Julian? Da Colômbia, professor. Da Cali. Colômbia. De Cali. O que fazer, Julian? Retirar o implante imediatamente. O paciente está infectado, jogar a toalha, não deu certo. Se você for retirar o implante, você tira ou deixa a matriz dérmica? É outro meio de cultura. Você trata a infecção e tenta salvar a reconstrução? Ou faz uma reunião multidisciplinar, incluindo a paciente, para ver o que a gente faz? Então, eu acho que... Ou também, se você tiver uma condução diferente de qualquer uma das 4, sinta-se à vontade para comentar. Professor, eu o que faria com essa paciente? Trataria bem a estafilococcemia que ela tem e tentaria preservar essa reconstrução que foi feita. Não operaria ela. Depois repetiria provas, faria cultura e exame laboratorial de novo. Ô, Julia, isso eu acho importante. Que critério você usaria para desistir da reconstrução? Clínico e laboratorial. Clínico e laboratorial, que a paciente pues, não esteja pues, tem que ter uma cultura negativa, né? E clínico, ela diminuição do seroma e não apresentar mais lesões das que apresentou no abdômen, no joelho. Guilherme, você concorda com Julia? Eu concordo, professor. Você concorda também, Celto, Pablo? O PCR seriado também, professor, acho que seria um bom, como o senhor já explicou, um bom parâmetro para a gente ir avaliando
se o paciente está indo para frente ou não. Es que acho que en estafilococcemia a PCR no está alta. Acho, no tengo certeza, mas no sei. Acho que tem que ser uma cultura. Tem que fazer cultura de novo e ver o resultado desta. Bom, o que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para esse caso? Esta paciente fará radioterapia. Se nós retirarmos o silicone e ela tiver uma radioterapia nesse retalho cutâneo, é uma catástrofe estética. Dificilmente você vai conseguir uma boa reconstrução no futuro. Então, nós mantivemos a reconstrução e eu vou passar para vocês uma experiência pessoal que, se alguém se dispor a estudar, eu acho que vale muito a pena, mas que eu uso como regra. Não esqueçam na vida prática dos senhores. Um estáfilo relativamente bobo, né? Sensível a quase tudo e que até agora não conseguiu ser debelado. E aqui, o que eu chamo a atenção? Não esqueçam disso. Curva de PCR. Tá? Curva do PCR. Lembra quando aquela mama estava levemente vermelha? O PCR estava 8,41. Em 48 horas, foi para 24,92. Daqui para aqui foi introduzido o antibiótico. Qual é o critério que eu utilizo para manter a prótese na minha reconstrução? Olha, isso não está escrito em lugar nenhum, mas é algo que eu utilizo há alguns anos e sempre fez sentido. Queda de PCR a mais ou menos metade a cada 48 horas. Observem que a cada 48 horas, a partir desse momento, mais ou menos 50% a menos de PCR. Se você tem essa curva de PCR, você acertou o inimigo em cheio. Você nocauteou, Gé. Então, aquele Staphylococcus, ela foi tratada aqui com daptomicina, que é um antibiótico que nós, cirurgiões plásticos, não estamos familiarizados. A não ser os mais jovens que acabaram de sair da residência da cirurgia geral. Mas é uma indicação do infectologista. E observem que o PCR começou a cair assim, absurdamente. Assustadoramente subiu em 48 horas e depois uma curva de declínio de quase 50% a cada 2 ou 3 dias. Talvez daqui do 15 para o 6,75, né? um pouco menos de 50%, e daqui um pouco menos também de 50%, mas tem 4 dias de diferença, né? um pouco mais de tempo. Então, essa curva de PCR, para mim, é fundamental na minha conduta. Mais do que clinicamente, mais do que qualquer outro parâmetro. Porque clinicamente você olha lá, a paciente está muito deitada, aí você acha que está mais vermelho, aí você acha que está mais quente, aí ela tira a blusa, você acha que está mais frio. Te dá parâmetro, evidentemente. A somatória. Mas você tem um número técnico para se guiar, que é curva de PCR. Então, não esqueçam disso. Quando tiver infecção, melhor que não as tenha, mas se tiverem, que tratem e evolua dessa forma. Tá? Leucócitos também te dá algum parâmetro, que aquele primeiro exame subiu de um dia para o outro, depois começou a descer, começou a decair, né? E o paciente recebeu alta com 7 dias, usando daptomicina em esquema de home care durante 21 dias. Salvamos a reconstrução? Não sei. O que fazer agora? Você tratou a infecção da pele. Concorda, Juan? Concordo. A paciente está bem, não tem mais celulite.
Mas quem garante que não formou um biofilme? E que quando ela terminar o antibiótico, a daptomicina, a mama vai ficar vermelha de novo. Então, o que fazer? Retirar o implante e manter ADM, manter o implante e liberar para a radioterapia, trocar o silicone porque existe uma chance de biofilme, formação de biofilme. Guilherme, agora é você. Ficou claro a pergunta? Sim, ficou, professor. O que a gente tem realmente medo é tratar simplesmente a infecção inicial e que depois fique esse biofilme e que acaba se repetindo, a vermelhidão da mama ou fazer um novo seroma, uma nova coleção periprotética, assim, pelo que eu tenho visto na residência, esses casos onde é tentado tratar uma infecção da prótese, se for um germe atípico, a tendência é que não se consiga tratar. Assim, simples, não dá para salvar a prótese, é muito difícil salvar a prótese. Se for um germe que tem uma sensibilidade maior ao antibiótico, a porcentagem de salvar essa prótese ela é aumentada. Mas é difícil realmente esse caso. Juan, Celto, alguém gostaria de opinar? Ricardo, também se fique à vontade em falar. Na verdade, aqui a gente está trocando a experiência. Eu acho esse bate-bola mais dinâmico e mais enriquecedor do que uma aula absolutamente teórica. Celto, quer da opinião? Eu acho que, na minha opinião, eu tomaria a atitude de perder a reconstrução e retirar a prótese em último caso. Se a paciente evoluiu bem clinicamente e teve aquela curva de PCR com melhora, eu manteria. Santiago? Professor, na verdade, em meu caso, eu também perderia essa reconstrução. Trataria primeiramente a infecção, né, porque teria muito alto chance da paciente de fazer uma reinfecção de novo. E fazer radioterapia. Perfeito. Doutor Marcelo? Vou dar seguimento, então, e aqui mais uma conduta que vocês não vão encontrar um paralelo na literatura. Mas como que eu entendo essas infecções e confesso a vocês que já tratei talvez umas 2 dezenas de pacientes nessa situação. Quando eu consigo tratar a celulite e eu normalizo o PCR, eu ponho essa paciente na sala e troco o silicone. E retiro a matriz. Qualquer tecido inorgânico que possa ter formado um biofilme. Porque eu entendo que se o leito está estéril, que ela não tem mais celulite, a minha única possibilidade é ter feito um biofilme. Se eu tiro essa prótese, eu diminuo essa possibilidade. E assim eu já conduzi vários casos. Tá? Quando você não faz isso, quando você não troca o silicone, não é uma decisão fácil, pessoal. Não é uma decisão fácil. Porque o paciente percebe a melhora, ela percebe a infecção debelada, e aí você vai propor para ela colocá-la na sala de cirurgia. É mais um procedimento cirúrgico, enfim. Mas desde aquela conversa inicial, você tem que antever e discutir com o paciente que, caso o antibiótico funcione, que é uma tentativa, mesmo não sendo a conduta by the book, a conduta preconizada, né, você mantém a prótese e depois substitui por uma prótese nova. Porque se você for seguir a normatização, infecção em silicone é igual a troca ou retirada. É igual a retirada do silicone. Né? Então, essa tem sido a minha conduta. Normalizou o PCR, o paciente volta para a sala de cirurgia e eu lavo a loja, troco o silicone e tiro a matriz dérmica ou
a malha Ultra Pro, se no caso eu tiver usado. É isso que acontece quando você não troca a prótese. Essa é outra paciente, tá? Essa não é a paciente em questão. Mas aí você vai, esfria o processo, no meio da radioterapia ela te liga que está tudo vermelho. E aí você perde a reconstrução, porque no meio da radioterapia você não tem muito o que fazer. A paciente em questão é essa, eu agora fiz um segundo tempo, fiz um enxerto de gordura, estava operado recentemente. Como eu tinha essa aula, eu acho que esse caso ilustra uma série de aspectos relacionados a esse problema. Eu pedi para que ela me mandasse uma foto de casa, né? Aqui ela está com, se eu não me engano, aqueles exames, eles são de outubro de 2018. Não tem 2 anos ainda, mas tem pelo menos 18 meses. Alguma dúvida? Alguma discussão? Alguma pergunta? Algum questionamento? Eu tenho, doutor Marcelo. Pois não. Quem está falando? É a Sabrina. Pois não, Sabrina. Doutor Marcelo, que critério o senhor está usando para indicar a internação do paciente para antibiótico EV? O senhor tem algum caso que o senhor tente fazer o antibiótico VO? Aonde que muda essa chave para internação? Quando eu não consigo derrubar o PCR à metade em 3 dias. Tá. Aí eu peço socorro. Se você dá um antibiótico, o PCR está 10, aí daqui a 3 dias você faz outro, está 9,8, você não está tratando a infecção. Você só está esfriando o processo. Aí das duas, uma, ou eu chamo o infectologista, tá? E normalmente o infectologista interna ou dá uma terapia venosa, ou raramente ele trata com antibiótico por via oral. Esse é o meu critério. Por isso que eu chamo a atenção do PCR. É um exame absolutamente inespecífico. Não quer dizer nada. Mas para a infecção tem uma sensibilidade absurda. Não só ao diagnóstico, como à evolução e à eficiência da sua terapia. Obrigada. Ok? Doutor Marcelo, Pois não? tudo bom? Quem fala aqui é o Dr. Felipe, eu sou staff também ali do Hospital Universitário da Cirurgia Plástica. Ô Felipe, tudo bem? Tudo bem? Eu até coloquei ali no comentário que tem um trabalho na plástica do Scott Spear, que ele fez um trabalho exatamente sobre isso. Ele pegou uma casuística grande de casos de próteses primárias e de reconstruções de mamas, e ele fez toda uma classificação, né, de casos, dos mais leves aos mais graves, e ele foi botando a probabilidade de cada caso ter a chance de salvamento, né? Então, ou seja, quando tem só uma hiperemia, é o caso mais simples, tem mais chance, e o caso, digamos, que tem menor chance, seria o paciente ali que tem uma infecção e ainda tem a prótese exposta, por exemplo, a exposição da prótese, né? Perda de tecido. E ele mostra realmente, né, que duas coisas interessantes. Uma, que em alguns casos ele fala que ele faz a punção e tem cultura negativa, e nesses casos ele acha que muitas vezes a cultura da negativa mais tem infecção, e ele trata com antibiótico mesmo com cultura negativa, né? Nesses casos de seromas e implantes. Mas no total do número de casos, ele fala em 80% de salvamento, né? Então, eu já tive a oportunidade de uma mamoplastia primária fazer o salvamento do implante. Mas aí, nessa situação ali, por exemplo, do atual, hoje eu não tenho mais tentado fazer isso. Por quê? Porque isso aí é só para o paciente ter uma condição financeira muito boa, porque assim, é muito frustrante o paciente fazer mais uma tentativa né, porque o ideal seria fazer isso, né, como o senhor fez ali, tu tratar com antibiótico, tira aquele implante que está com biofilme já contaminado e colocar um implante, fazer uma limpeza da loja e colocar um implante zerado, ali, um implante novo, né? Então ela teria um gasto com mais uma anestesia, mais uma internação, mais uma cirurgia e mais um implante. Daí ela, se isso não der certo, tem a probabilidade de não der certo, seria mais um desgaste do paciente por mais uma cirurgia, mais um gasto. Então hoje eu tenho preferido em desistir e começar tudo do zero para tentar uma coisa que seja uma probabilidade maior de conseguir realmente o sucesso. Eu acho que nesse caso, eu estou falando no implante primário, né? Eu acho que talvez no caso de uma mamoplastia que vai fazer uma radioterapia e tal, como no caso que o senhor está falando, realmente vale a pena tentar, porque
essa possibilidade de fazer um segundo tempo ficaria perdida, né? Felipe, eu concordo plenamente com você. Eu conheço o paper do Scott Speer, é interessante a leitura, é uma diretriz. Se eu não fosse tão preguiçoso para escrever e produzir cientificamente, eu ia estudar essa evolução do PCR. Porque quando você fala assim, é uma exposição menor, é uma exposição maior, é uma hiperemia discreta, é uma hiperemia acentuada, e classifica, ele faz uma classificação para o grau de infecção, se você vai salvar ou não, etc. Você tem dados subjetivos. Se você vai pelo PCR, é quase matemático e você antecipa para o paciente isso, né? À medida que a experiência vai te dando, você fala assim, olha, é uma tentativa e qual é o parâmetro que nós vamos utilizar? Queda de PCR. Mas, doutor, como é que isso faz? E o paciente vai acompanhando. E aí ele começa a ficar esperançoso de que aquilo vai dar certo. Como regra, tirar o silicone na infecção, você está sempre certo. Você nunca está errado tirar o silicone, né? Agora, o paciente que vai ser submetido à radioterapia, imagina essa pele toda grudada no tórax e inelástica com radioterapia. Paciente jovem. Então, essas pacientes que farão radioterapia, eu fico um pouco mais... eu insisto um pouco mais nessa proposta, principalmente se o paciente é bastante jovem. Tem até um estudo que eu li, e na verdade quem comentou comigo pela primeira vez foi um colega cirurgião de Estrasburgo chamado Jean Marc. Quando ele tinha infecção em silicone, o paciente ia fazer radioterapia. Como é que chama aquele cimento ortopédico? Cimento ortopédico. Ele fazia umas bolinhas de cimento ortopédico, colocava dentro da mão para manter o espaço, depois tirava essas bolinhas e colocava o silicone. Eu sempre achei isso uma loucura. Mas nessa revisão que o Ricardo me sugeriu, existe uma publicação que, no mesmo sentido, as bolinhas de um material, de um cimento ortopédico, você coloca e mantém. Eu teria dificuldade de fazer, mas é descrito na literatura. Agora, para os residentes, mais uma vez, infecção, tirar o silicone, você nunca está certo, nunca está errado, né? Essa tentativa do que eu faço tem que estar muito em sintonia com o paciente. E a argumentação da queda do PCR, ela acompanha. Ela vai lá, olha, doutor, você viu, olha, caiu. E é difícil você encontrar na medicina assim, relações tão matemáticas. Mas comecem a observar, comecem a fazer e no futuro voltamos a conversar, quem sabe um de vocês se anima a fazer uma tese. Bom. Então, Marcelo, só fazer um adendo. Eu já tive a oportunidade de, no consultório, fazer essa avaliação do PCR com o paciente. E, de fato, o paciente, ela acompanha, ela entende, ela torce junto, ela vê o resultado na internet. É bem interessante. E quando dá errado, também ela entende que as coisas não estão indo bem e ela entende que tem que ser retirada a prótese. É bem... além de ser objetivo, é fácil também para a paciente compreender a situação que ela está vivendo, tanto de salvamento da reconstrução quanto de perda da prótese. Eu acho que na reconstrução, um pouco diferente da cirurgia estética, o paciente é mais receptivo a essas propostas, até mesmo porque os custos financeiros muitas vezes recaem sobre o convênio. E eu percebo que você tentar salvar uma prótese, você conquista o paciente mesmo que não dê certo. O paciente fala assim, pô, tentou, veio aqui, me viu, deu antibiótico, ficou acompanhando, infelizmente não deu certo. No futuro nós realizamos outro. Agora, na estética é mais complicado mesmo. Na estética, quase que o paciente dificilmente aceita. Quase sempre você tem algum tipo de problema com o paciente. Bom, Ricardo, você falou que a gente tinha 1 hora, né? Eu não sei se a gente continua para discutir o terceiro caso, não sei se vocês estão cansados. Podemos continuar, é feriado, tá todo mundo tranquilo em casa, descansando. Mas é feriado, né? A gente nem sabe mais o que é feriado, a gente nem sabe mais o que é máscara, a gente não sabe mais o que é cansaço, né?
Bom, Doutor Marcelo, só fazer um adendo aqui. O doutor Henrique Miller está nos acompanhando. Até para depois eu pedir se ele quiser se juntar a nós por vídeo e pelo microfone. Ele é muito bem-vindo na discussão. Ele falou que ele já faz há algum tempo também esse acompanhamento com o PCR e gosta bastante. Ok. Bem-vindo, Henrique. Bom, o terceiro caso é um caso que tem, assim, alguns requintes de complicações, né? Não que os outros não tivessem, mas se você acha que já encontrou o pior, você ainda encontra situações que você nunca se deparou. E aí é que os R3 entrou na jogada, né? Cadê o Pablo? Sumiu? O Santiago está ali firme. Ó. Santiago e o Celto. E o Celto. O Pablo já foi. Bom, uma senhora de 50 anos foi submetida a uma mastectomia esquerda em 2011. Desses casos todos, o único que não fez a primeira reconstrução, o único caso em que eu não fiz a primeira reconstrução foi essa paciente. Foi uma reconstrução imediata com expansor, químio e rádio adjuvantes. Não sei por que foi iniciada a expansão, houve um retardo no começo da expansão. O fato é que a paciente evoluiu com infecção, teve sepse e perdeu o expansor. Como contribuição, ela é tabagista de verdade. Tabagista de verdade. Bom, e daí ela me procurou com esta situação. Né? Observem que parece até um retalho de boa espessura, mais fino aonde houve a extrusão e a infecção. Aqui ainda tinha uma casquinha. Né? Observem o tórax, a condição do paciente magrinha. Né? Essa é a situação numa visão lateral. E aí entra, primeiro, aquela discussão que eu tenho feito até para motivar o nosso exercício de pensamento. Qual a melhor opção dessa paciente para reconstruir? Usar um TRAN? Usar um implante direto? Expansor e implante expansor? Um GD mais um implante? Ou é preferível dividir essa cirurgia em duas etapas? Primeiro faz uma lipoenxertia, espera esse enxerto integrar, debrida aquela cicatriz, retira aquela cicatriz e posteriormente se faz um implante, um expansor ou mesmo um retalho do grande dorsal. E aí, professor, Santiago, boa noite. Bom, pensando no quadro da paciente, eu acho que eu estaria por fazer mais um grande dorsal nela, mais implante, né? Para conseguir reconstruir nesta oportunidade essa paciente. Isso aí eu faria. Perfeito. O outro R3 é o? Celto. Eu. Celto, eu não estou enxergando ele agora. Tô aqui, professor. Pois não, Celto. Eu concordo com o Santiago. Acho que pelo caso como foi apresentado aí, a primeira opção seria um grande dorsal. Eu também concordo com vocês dois. E é o que foi feito, né? Marcelo, posso fazer um parênteses aí numa sexta opção, que talvez tu já tenha feito em alguns casos, pelo menos em alguns casos. Primeiramente, eu acho que esse caso é um caso extremamente complexo, é aquela nossa vivência chata que quando a gente pega um paciente com extrusão, com deficiência de pele, com retração de radioterapia, concordo com que é um caso sempre difícil e a gente já tem que preparar o paciente para potenciais complicações. Mas tu já deve ter feito algumas vezes, ou pelo menos eu já fiz algumas vezes, uma sessão de lipoenxertia com o intuito de liberar um pouco essa cicatriz, liberar um pouco essa aderência, melhorar um pouco a qualidade de pele. Claro que sequência de lipoenxertias a cada 3 ou 4 meses poderia até melhorar muito a qualidade da pele, mas fica uma cirurgia muito onerosa, muito dispendiosa para a paciente, e a paciente não quer isso, ela quer uma solução. Mas com uma lipoenxertia, tu melhora um pouco a qualidade da pele para levar depois ela para um grande dorsal mais implante. Eu tenho algumas pacientes que eu tenho feito isso e tenho gostado da ideia, apesar de ser um procedimento a mais. Já tivesse uma experiência com isso? Sim, não tenha dúvida, é uma ótima opção.
A única particularidade dessa senhora é que eu não sei se na foto dá para perceber, onde ela tinha um pouquinho de gordura já liparam, entendeu? É uma paciente com pouca área doadora, mas é uma experiência interessante, tanto que no número 5 eu até coloquei como uma das possibilidades. Mas sim, tem uma simpatia por essa conduta e tenho adotado em alguns pacientes, sim. Legal. Bom, aqui eu queria discutir com vocês um ponto que eu considero importante. Quando eu comecei a coordenar a filantropia do Sírio, nos primeiros 2 anos, a gente estava tendo quase 12, 13% de taxa de infecção em reconstrução com implante. Tudo bem que era um serviço público, pacientes carentes, residentes, etc., mas era próximo do teto da literatura, né? E aí eu comecei a estudar bastante esse assunto. E em relação à prótese de silicone para a mama, a literatura quase você não tem. Eu nunca encontrei um paper que mostrasse a importância de descolonizar o paciente para o Staphylococcus antes da reoperação, né? Os artigos que eu encontrei como paralelo referem-se à troca de válvulas cardíacas. Quando você tem uma endocardite, tem uma infecção numa válvula, né? Você substitui aquela válvula por uma válvula metálica, né? Espera-se 6 meses e a partir daí você pensa em reoperar esse paciente, mas você deve descolonizá-lo para Staphylococcus. E a descolonização para Staphylococcus implica em duas condutas, segundo a literatura. Esse é um paper do New England. Você deve pedir para que o paciente comece a degermar o sítio operatório e a axila uma semana antes com clorexidina e degermante, cloro. Assim como usar antibiótico tópico, mupirocina, Bactroban, nas narinas e na axila. E aí você descoloniza essa paciente. Além disso, se você isolou o germe da infecção causadora do primeiro evento, você deve fazer uma profilaxia antibiótica com um antibiótico da qual a bactéria era sensível. Por exemplo, se você teve um estáfilo sensível apenas a vanco, você deve fazer profilaxia com vanco. Isso em cirurgia cardíaca. E é algo que eu adotei na minha prática. Descolonizar o paciente antes de reoperar. Além disso, do ponto de vista prático, são 2 detalhes que eu mudei nesses últimos 3 anos na minha rotina. Eu peço para o paciente não usar nenhum tipo de hidratante corporal pelo menos 5 dias antes da cirurgia. Assim como 2 dias antes eu peço para não usar desodorante. Eu não consigo entender, ou melhor, eu entendo que hidratante corporal é um meio de bactéria. A pessoa toma banho, faz sua higiene, depois pega o hidratante e se lambuza no corpo. E as mulheres têm por rotina fazer esse tipo de tratamento no pós-banho. Então, isso é uma conduta que eu adoto no meu cotidiano. E esse estudo mostra a importância da mupirocina, principalmente nos pacientes que tinham estáfilo colonizando na primeira infecção. Aí essa paciente evolui dessa forma, com 1 mês de pós-operatório. Um pouquinho de vermelhidão, tá? Uma pequena úlcera nessa região. Aí eu falo, olha, vamos observar a pele irradiada, parará. Aí, uns diazinhos depois, evolui dessa forma, né? Com um abscesso submuscular. Bom,
O que é interessante desse caso, que eu comi bola e aprendi com ele, né? Observem nessa foto, essa pequena casquinha aqui, ó, e que ela dizia que não estava cicatrizando. Essa casquinha, tá? Eu não considerei, porque aí embaixo tem o músculo, né? O músculo peitoral maior. Operei, fiz o grande dorsal. Quando, no intraoperatório, eu percebi que na projeção dessa úlcera tinha uma costela friável. Ou seja, esta paciente, ela tinha uma osteomielite de costela secundária ao primeiro processo. E eu não fiz o diagnóstico pré-operatório. Portanto, aqui, encontrando uma pequena úlcera que não cicatriza, que melhora, né? Pense nessa possibilidade, porque depois, revisando a literatura, não é tão absurdo e tão infrequente quanto possa parecer. A minha sorte é que na cirurgia eu percebi essa costela mais friável e eu recobri a costela com o músculo grande dorsal. Eu envolvi a prótese, protegendo ela na porção inferior. E a paciente fez um abscesso embaixo do músculo grande dorsal. Bom, fiz os exames. E aí é que veio essa pergunta. Eu não sei se os senhores já se depararam com uma situação como essa, mas eu nunca tinha. Então, pensei em várias possibilidades, mas osteomielite da costela eu nunca tinha visto. O sinal era uma feridinha na cicatriz. Até brinquei aqui, o R3 não lavou a mão adequadamente, porque isso acontece. Bom, melhor exame, ressonância magnética do tórax, mostrou uma coleção, edema, tá? E no arco costal, erosão, com solução de continuidade, tá? Tinha um abscesso entre a costela e esse músculo, tá? Mas não tinha secreção na loja da prótese, porque eu dei uns pontos meio que bloqueando essa costela que estava friável. Eu imaginei que isso pudesse ser, mas eu não fiz o diagnóstico no pré-operatório, só fiz o diagnóstico no intraoperatório. Cultivei, mais uma vez, o nosso Staphylococcus, por sorte, sensível a Bactrim. Tá? Como a gente não tem experiência, pelo menos eu não tenho experiência em tratar osteomielite de costela, eu chamei a infecção, o infectologista, que deu para ela Bactrim por 6 meses, até que tivesse um exame normal na ressonância magnética. E depois de todo esse processo, assim ficou a reconstrução. Não é a melhor reconstrução do mundo, mas diante do problema que aconteceu, eu acho que ficou satisfatório. Merecia ainda um enxertinho de gordura para você tirar isso em print da prótese de silicone, mas observe, Henrique, ela é bem magrinha e praticamente não tem área doadora para fazer o enxerto. É um caso inusitado, não? Eu acho que o resultado ainda ficou muito bom, sabe, Marcelo? Eu sei que a dificuldade do enxertinho, concordo contigo, com o imprint ia melhorar bastante, mas acho que se desenvolveu maravilhosamente bem. Eu, possivelmente, numa situação dessa, se o processo infeccioso não tivesse bem delimitado no ultrassom por debaixo, que não tivesse feito a cirurgia envolvendo o implante, ela perderia esse implante e entraria no segundo estágio. O que me salvou foi a percepção dessa costela friável no intraoperatório. Pois é. No operatório eu não fiz o diagnóstico da osteomielite. Ô Marcelo, eu sei que tu já estás conversando há um bom tempo, eu posso ter perdido aqui umas partes aqui, não entrei, mas tive que sair. Eu queria te fazer uma pergunta, não diz respeito a essa situação, mas exatamente com o uso das matrizes dérmicas.
que é uma coisa que eu também comecei usando o Stratis. Eu vi que eu peguei que tu usava o Stratis, depois tu migrou para o Permacol e acabasse voltando para o Stratis, porque tu viu que o Permacol faz muito mais a mama vermelha. Eu tive uma história um pouco diferente. Eu comecei no Stratis, eu migrei para uma matriz sintética que tu já pode ter tido a experiência de usar, mas ela é rígida. Usei bastante, que é o BioA. Ele não é descrito para uso de reconstrução mamária, mas é uma tela sintética que faz toda a absorção. É de difícil manipulação, mas eu tive resultados bem interessantes. E agora eu vou te dizer que recentemente, muito mais do final do ano para cá, do meio do ano para cá, eu comecei a usar o Permacol em virtude de custos e a dificuldade financeira do uso do Stratis perante o Permacol, e tu, com certeza tu sabe muito bem da diferença de despesas. Estou animado com o uso do Permacol, apesar da mama vermelha que eu também tinha evidenciado com o uso do Stratis. A minha pergunta, toda essa introdução, está exatamente no uso da antibiótico terapia profilática. Já faz há muitos anos que eu não uso antibiótico em casa, faço apenas profilático em qualquer cirurgia plástica. Mas com o uso das matrizes dérmicas, apesar de a gente saber que o uso do antibiótico, além de 24 horas, ele já não é mais profilático, eu tenho adotado a conduta de permanecer 4, 5 dias com o uso de antibiótico, uma cefalosporina de primeira geração. Qual é a tua conduta, geralmente, numa cirurgia eletiva tradicional dessa, se tu mantém um pouquinho mais o antibiótico ou não? Ô, Henrique, você está certíssimo conceitualmente. Se você for buscar qualquer referência na literatura, não tem embasamento para se fazer antibiótico por 7 dias, como nós fazemos, né? E eu também faço. Na verdade, eu acho que a ideia é tranquilizar a nossa consciência, mas de acordo com a literatura, de acordo com a evidência científica, antibiótico profilático na indução anestésica, até 24 horas depois, não mais do que isso. Eu tenho feito, mesmo sabendo que não é a conduta mais correta do mundo. Então, eu faço um Kefazol na indução anestésica, mantenho, e na alta do paciente eu uso o cefadroxil até o momento de retirar o dreno. A diferença que eu reparei entre o Permacol e o Stratis é que existe a diferença de preço. Eu não sei como está hoje, mas na bula do Permacol tem uma orientação para não ser utilizado em mama, né? Assim, bem pontual, isso me deixou um pouco com o pé atrás. E a única diferença que eu observei é um pouco mais de hiperemia com o uso do Permacol do que com o uso do Stratis. Eu não sei se minha experiência também com o Permacol me fez lavar o Stratis com mais rigor antes da inserção com soro fisiológico. Agora, em relação à eficiência, são absolutamente semelhantes. Não percebi diferença. Doutor Marcelo, uma coisa, eu também notei essa hiperemia maior com o Permacol, e uma coisa que eu tenho feito de rotina é justamente lavar mais o Permacol, deixar ele banhado em soro fisiológico por mais tempo e lavar ele de forma mais exaustiva. Que, de fato, o Stratis e o Permacol têm conservantes diferentes e pode ser essa a causa dessa hiperemia maior por conta do Permacol. Boa ideia, Ricardo. Eu deixo ele embebido na mesma solução antibiótica que a gente costuma usar com o gentamicina, Kefazol. Eu costumo ele abrir já no início da cirurgia e deixo ele embebido, já naquela mesma solução, né, até o uso, né? Então, isso também eu acho que pode diminuir um pouco, né? Mas essa epidemia acontece, né? É uma coisa que a gente cai alguns cabelos. Bom, pessoal, eu praticamente falei muito de cirurgia plástica reconstrutora porque a nossa experiência em infecção certamente é muito maior na reconstrução do que na cirurgia estética. Mas eu queria trazer para vocês algo que eu tenho observado. Eu sou cobertura do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês. E acho que há 2 meses, eu fui chamado 2 ou 3 vezes no pronto-socorro para avaliar pacientes que tinham implantado silicone, assim, bastante tempo, 5, 6 anos,
O silicone vinha absolutamente normal, de repente aumento de volume, vermelhidão e secreção com esse aspecto. Bom, essas pacientes tinham uma história em comum. Todas elas praticavam bastante exercício físico. Uma lutava Muay Thai, a outra puxava ferro. Enfim, tinha uma atividade física realmente intensa, né? Todas elas, todas as três, né? Mas eu tive de tirar a prótese das três. Tá? Esta é uma paciente com essa secreção purulenta. Eu não vejo como conservar uma prótese dessa, né? Eu não sei a opinião de vocês. Então, paciente já com hemograma, já toxemiada. Todas elas já tinham uma passagem ou com o ginecologista ou com o cirurgião plástico prévio, que deu antibiótico, e a coisa não estava evoluindo muito bem, que foram parar num pronto atendimento, num pronto-socorro. Bom, e o que eu tenho observado, Henrique? Eu queria a sua opinião para ver se faz sentido, né? Eu não consigo entender a razão pela qual um paciente pode infectar uma prótese estética 5, 6 anos depois da inclusão, a não ser que tenha um foco primário infeccioso à distância, coisa que nenhuma delas tinha. Ou uma infecção de orofaringe, ou infecção urinária, ou uma infecção do aparelho digestivo, enfim, ou uma infecção de pele em outro lugar, que por uma disseminação hematogênica colonizou o silicone. Nenhuma delas tinha, e eu fiz investigação rigorosa. Essa paciente me chamou a atenção para um detalhe, e aquela outra também tinha. Observe aqui, já é um caso que procurou o pronto atendimento do cílio. Já tinha uns 15 dias que a mama tinha ficado como a outra, esfriou o processo, eu falei, olha, está vermelho, está piorando, tinha acabado o antibiótico, pus na sala para tirar a prótese. Secreção purulenta. Mas olha que coisa curiosa. Essa paciente, ela tinha a cápsula já bem espessa, tá vendo? Aquela secreção da seringa anterior. E num compartimento posterior da prótese, ela tinha uma fibrina e um hematoma. Aí é que vem as minhas reflexões, que é uma coisa para a gente pensar. Será que essas infecções tardias, elas têm acontecido mais frequentemente quando o gel passou a ser mais duro, mais coeso? Porque no passado você não tinha esse tipo de problema. Então, observar que as pacientes praticam bastante esporte. Você tem hoje uma prótese mais dura. Observe que essa prótese aqui, acho que é da Silimed, aquele gel bem duro, bem coeso. Né? Será que esse trauma não tem causado pequenos hematomas com translocação bacteriana e infecção secundária? Então, é uma observação, não sei se aquela lei das séries, o fato de ter atendido 3 pacientes no mesmo mês, com histórias muito parecidas, mas eu gostaria de compartilhar esse detalhe com os senhores e que os senhores pensem e reflitam e vejam se isso tem acontecido também na prática. Esse caso é bem ilustrativo. Percebe o hematoma na parte posterior da prótese? Eu não sei se o gel mais duro, o paciente toma uma pancada, um movimento mais intenso, com a carga maior, e você faz um trauma naquela prótese com sangramento e infecção secundária, porque até então eu não estava entendendo o que poderia estar acontecendo com essas pacientes. A única explicação que eu vejo em relação à prótese é o fato delas terem se tornado mais densas, mais rígidas, mais coesas. Professor, o microorganismo das culturas foi o mesmo? Eu não lembro qual foi o microorganismo. Eu acho que não cresceu nenhum germe em nenhuma das duas. Porque as duas já vinham tomando antibiótico, entendeu? Normalmente essas pacientes procuram pronto-socorro, mas já tinha terapia prévia, né? Ou na vigência, ou
tomado poucos dias antes do primeiro episódio. Mas se eu não me engano, depois eu devo essa para vocês. Mas eu acho que as duas culturas foram negativas. Marcelo, eu tive um caso semelhante a esse, mas não foi uma paciente que veio buscar de pronto atendimento, mas foi em virtude de uma cirurgia estética. Não me lembro, eu não vou te recordar se era uma paciente com intensa atividade física, mas eu fui trocar um implante numa paciente com rigidez e contratura, e o que me chamou a atenção foi exatamente a característica da secreção, cultura negativa e microhematomas que eu também tinha visto no implante. Como eu estou, infelizmente, vendo do celular, eu não consigo tentar achar foto para poder mostrar ou para poder imaginar, porque eu tenho isso documentado aqui no celular. Mas eu acho bem interessante tu compartilhar sobre essa ideia. Também não sei se é a rigidez do implante. Eu acredito muito, às vezes, até na primeira cirurgia, sabe, Marcelo, da infecção ou do biofilme incipiente da primeira cirurgia, que tardiamente isso desenvolve em virtude de microtraumas. Eu acho que isso é uma coisa para a gente filosofar, né? O que me intriga, Henrique, é o hematoma, entendeu? E são 3 casos, assim. E são 3 casos que eventualmente a gente pode até coletar esses casos de um e de outro para poder tentar entender o que está acontecendo com essas pacientes. Mas é um padrão de infecção em que nós não víamos antes das próteses de alta coesividade. Isso é só para a gente... O que me chamou a atenção no caso, até que a gente já está discutindo, que o caso que eu tive, é que a paciente não tinha nenhum quadro infeccioso. Eu programei uma cirurgia eletiva para ela e eu me deparei com uma coisa que eu não esperava. Eu exatamente me vi numa situação atípica, porque eu tinha uma cirurgia programada, eu estava o paciente fazendo uma mastopexia, trocando o implante, e quando eu tiro o implante, que eu costumo também tentar tirar exatamente em bloco, como tu fez aquilo ali, no segundo implante, quando eu estou tirando, faz um pequeno furo e eu vejo essa secreção espessa. Aí me complica toda a situação, né? Eu acabei mantendo a cirurgia, até eu acho que eu peitei a ideia da cirurgia do que estava programando, colhi a cultura, trabalhei com a cirurgia, a paciente não evoluiu com nenhuma intercorrência. Mas a característica da secreção que tu estás falando, e eu tinha visto esses microhematomas, eu vivi isso também parecido, né? Não com um quadro infeccioso, mas acho legal a gente partilhar das ideias. Eu vou tentar coletar o caso, uma dessa eu te mando, peço para o Ricardo, não tenho teu contato direto, mas eu te mando, vou tentar achar esse caso para poder te mostrar. Bom, já estou finalizando, tá? Só como sugestão, eu fui fazer uma revisão, acho que vale a pena dar uma olhada nessa revisão sistemática e meta-análise, que fala a respeito do lavar a loja com antibiótico. Todos nós fazemos, né? E cefazolina junto com gentamicina talvez seja a associação mais frequente. E vocês percebam que aqui é um odds ratio de 1. Sempre que se lava, você diminui a chance de infecção num risco relativo de 0,48 até 0,67, mas diminuindo bastante o risco da paciente infectar o silicone, tanto em estética quanto em reconstrução. Aqui para os residentes, que isso pode ser uma questão de prova, por que Kefazol e por que garamicina? Porque tanto o Kefazol como garamicina são drogas, né? A maior parte dos antibióticos você precisa de uma primeira metabolização hepática para que se torne princípio ativo. E essas duas não. Elas já têm poder bactericida no seu sal inicial. E aqui também um trabalho que eu achei interessante, assim, drenar ou não drenar, manter o dreno ou não manter o dreno. É um artigo numa revista sem grande impacto, mas ele fala algumas coisas curiosas. Por exemplo, como critério, retirar o dreno com débito menor do que 30 ml não aumentou a infecção. Quando você tira o dreno com débitos maiores do que 30 ml, aumenta a infecção. E manter o dreno no máximo por 3 semanas. Quando você mantém mais de 3 semanas, você começa a aumentar também a possibilidade de infecção com significância estatística.
E, na verdade, não são conclusões, mas alguns conselhos, né, e algumas dicas. Infecção e reconstrução mamária é frequente. A profilaxia da infecção começa com os cuidados pré- e perioperatórios, não manipular a prótese, antibiótico profilaxia e todos aqueles conceitos de não tocar no silicone, lavar a loja, dreno pouco tempo. É fundamental fazer um diagnóstico e tratamento precoce. Isso pode ser o fator decisivo no salvar ou não salvar o silicone. A dica do PCR, considerem isso na sua prática clínica, porque funciona. Não espere manifestações clínicas exuberantes na infecção de mama. Às vezes você fica esperando, mas o paciente não teve febre, mas o paciente... Enfim, viu uma vermelhidão, corra atrás, faça diagnóstico etiológico, sempre tenha cuidado se antes de operar o paciente, se ela não tem uma infecção à distância. É muito frequente em mulheres infecção urinária sem clínica, então eu sempre peço uma urina 1 urocultura antes de colocar um implante estético e sempre peço ajuda na CCIH do seu hospital, não só para conduzir os casos que você tiver dificuldade, mas também para te dar uma orientação em relação à flora que costuma infectar os pacientes no local em que você opera, no hospital em que você opera. Ricardo, era essa programação, pelo menos o que eu tinha pensado em discutir com vocês, né? Estou inteiramente à disposição para esclarecer alguma dúvida, algum comentário, alguma discordância. Nós não somos donos da verdade, mas tentei fazer um apanhado e uma síntese dos casos com os quais eu aprendi, com os quais eu tive experiências que não foram agradáveis, mas que as coisas terminaram evoluindo de forma satisfatória. Aquela paciente, o segundo caso que eu discuti, essa questão eu sempre conto porque eu acho interessante. Nós estamos assim num grupo pequeno, né? O paciente sempre te pergunta se a reconstrução vai ficar boa, se a reconstrução vai ficar simétrica, se a reconstrução vai ficar bonita, enfim, perguntas de ordem estéticas, né? Essa paciente virou-se para mim e falou assim: doutor, ela tem 36 anos. Depois de passar por isso tudo e por essa reconstrução, será que a mulher vai ficar feliz? Será que eu vou ficar feliz? Ela não ficar bonita ou feia ou simétrica, não, ficar feliz. Ela, o marido, o filho e a mãe, assim, olhando para você, falei assim, ficar feliz. Aí parei assim para pensar, né, se as pessoas ficam felizes ou não depois de uma reconstrução de mama. E aí falei para ela o seguinte: olha, eu tenho a impressão que tudo depende de onde você parte. Se você é uma pessoa bem resolvida, se você é feliz com você, com sua família, com as pessoas que estão ao seu redor, você vai passar por um momento turbulento, mas certamente não vai tirar a sua felicidade, mesmo que o resultado não seja a mama mais bonita do mundo. E aí você vai aprendendo com cada história, com cada paciente, com cada caso que você conduz. Bem, pessoal, estou às ordens, estou à disposição e obrigado pela atenção. Desculpa ter alongado, né? Na verdade, eu estou falando há quase 2 horas e estou inteiramente à disposição dos senhores. Profesor Marcelo, parabéns pela aula. O sea, fue muy legal. Tenía una pregunta. Cuando el señor tenía una prótesis que estaba con infección, el señor tira, ¿y cuánto tiempo después coloca de novo? É aquele protocolo seguindo as orientações de válvulas cardíacas. Você deve esperar 6 meses. 6 meses. Tomando os cuidados da descolonização e usando um antibiótico profilático estendido para o germe que infectou a primeira prótese. Beleza. Alguém tem alguma pergunta a mais? Eu vou fazer mais algumas perguntas que o pessoal deixou no chat, doutor Marcelo. Mas de antemão já gostaria de agradecer a participação, o senhor poder compartilhar comigo, já tive bastante convívio com o senhor, e poder compartilhar com os residentes, com os demais, um pouco do seu conhecimento e da sua experiência na cirurgia de reconstrução de mama, na cirurgia mamária em geral. Isso para ele certamente não tem preço. Doutor Marcelo, eu vou aproveitar então, vou fazer só 2 perguntas que ficaram pendentes aqui do chat. Com relação, o Túlio perguntou por quanto tempo o senhor costuma deixar os drenos, com matriz e sem matriz? Débito menor do que 30 ml em 24 horas.
como regra, quando não tem matriz. Quando tem matriz, eu deixo pelo menos 10 dias e depois do 10º dia eu avalio o débito, menor do que 30 ml. Eu percebi que quando você coloca a matriz, o dreno vem baixinho, baixinho, entre o 5º e o 7º dia aumenta um pouco, depois volta a cair. Mas, assim, evidentemente, uma questão pessoal, eu não tenho uma base científica para justificar minha conduta. É mais o cotidiano quem determina. Uma outra pergunta também, doutor Marcelo. Ele pergunta o seguinte, que ele já leu em alguns artigos de tratamento de infecção de prótese de mama, estética, o uso de drenagem do seroma, deixando o dreno e com lavagem diária com solução antibiótica, além do antibiótico endovenoso. O senhor já fez isso? Já tem algum conhecimento, alguma experiência com relação a essa conduta? Não, lavar a loja com antibiótico, não. O que eu faço na conduta, quando o paciente tem seroma e infecção, refez o seroma e eu punciono. E o curioso é quando você vai resolvendo a infecção, para de formar seroma. Mas, assim, colocar catéter, ficar lavando a loja, eu nunca fiz. Perfeito. Os residentes, alguma dúvida a mais? Querem aproveitar o doutor Marcelo mais um pouco? Marley, Julian, Pablo, Santiago, Celto? Tranquilo? Tranquilo. Só agradecer ao professor pela aula, que foi bastante boa. Muito obrigado, professor Marcelo. Acho que isso é uma unanimidade. Doutor Marcelo, acho que todo mundo gostou bastante da aula. Eu que já conheço bem as suas aulas, sei da qualidade, da interatividade, isso é excelente. Então, quero deixar novamente meu agradecimento. O senhor é sempre disponível, sempre quando eu chamo, embora dessa vez não possa ter sido presencial em Florianópolis, né, doutor Marcelo? Eu costumo preferir presencial em Florianópolis, mas enfim, eu acho que foi ótimo e essa ferramenta nos aproxima e eu acho que a quarentena vai deixar alguns legados, esse é um deles, talvez. É verdade, facilita bastante a discussão, o convívio das pessoas e em curtas distâncias, né, doutor Marcelo? Exatamente. Bem, pessoal, bom descanso mais uma vez e obrigado pela oportunidade de mostrar nosso trabalho. Obrigado, doutor Marcelo. Bom descanso para o senhor. A todos, boa noite. E teremos a próxima aula com o Dr. Samir Hanna, que é radioterapeuta do Sírio-Libanês, na quinta-feira agora, também às 19 horas. Espero vocês todos. Um abraço. Tchau, tchau.